Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de comentar com vocês um entendimento que eu tive, uma constatação que eu tive em relação à missão de vida. Eu entrei em dor porque em 2013 eu comecei a querer buscar minha vocação profissional, queria saber qual que era a minha missão de vida. Mas como é que a gente vai saber se o que eu estou fazendo está dentro da minha missão de vida? Será que é isso mesmo? E eu sabia que quando eu estivesse dentro da minha missão de vida, eu ia sentir um quentinho no coração, que eu ia sentir uma paz, a sensação de que eu cheguei no lugar. E, e eu fui muito trabalhar em prol da sociedade, fui trabalhadora da casa espírita, é, associação comercial, a PAI, também fui voluntária no hospital. Então, assim, formas de ir ao encontro, de buscar essa minha missão. Só que fazendo, dando o meu melhor, né, vendo bons resultados, eu ainda sentia um vazio, parece que não era isso. E aí, então, eu achei que era a questão minha vocação profissional, que eu tinha que descobrir. Trabalhava no que eu gostava, né? Mas parece que tinha algo em mim que falava que eu tinha que buscar algo por mim mesma. Que na verdade eu não sabia nem que era terapia holística. Isso que eu achava mais legal na adolescência, que alguns colegas já tinham assim um lado pro desenho ou para um lado da comunicação e já tinha despertado qual que era a vocação deles e eu não tinha. E eu estava lá com meus 30 e tantos anos e eu ainda não tinha essa coisa clara. Sabia que eu tinha habilidade em várias áreas, mas qual que era a área que realmente me tocava? E olha, eu fui estudar muita coisa para poder preencher esse vazio, para poder entender. E hoje eu entendo que o conhecimento, compreender, me traz muita harmonia, muita paz, né? Então, quando eu não estou entendendo, eu fico em dor. E só que eu não estava entendendo qual que é a minha missão. Então, imagine a minha dor. E eu tive esse insight essa semana de tudo que eu vivi. A gente tem várias missões de vida. A gente tem como mãe, né, educar os filhos, zelar pelos filhos, né, como esposa, né, ser uma esposa de princípios, uma companheira, como filha, né, respeito aos pais, atenção aos pais. Então, assim, cada papel que nós temos a nossa missão de cumprir bem feito. E quando eu falo missão de vida, é uma coisa que eu vou fazer para o mundo, para mais pessoas, né, que vai abranger mais pessoas, além das pessoas do nosso convívio familiar. E eu fui entender quando entrei na terapia holística, né, humanoterapeuta, a Andresa Molina fala, né, primeiro ser terapeuta da própria vida. Hoje eu compreendo com mais profundidade, porque quando a gente entra nesse curso, a gente entra para a gente curar as nossas próprias feridas, as nossas próprias dores, para a gente ter ferramenta de trabalhar com a gente mesmo. Só que eu não entendi a profundidade disso. Porque como é que eu vou tratar um outro, vou ser terapeuta do outro, se eu estou em dor? Se a pessoa me traz uma questão que eu ainda não tratei em mim, que eu não elaborei em mim, eu vou entrar em dor. Então, levando para esse lado de missão, né? Vou fazer uma analogia aqui. Nós somos um instrumento. Como é que a espiritualidade, a nossa centelha divina, o universo, o Deus, não sei qual a nomenclatura que cada um utiliza, vai passar para nós ou a, a relembrar o que é que nós viemos para fazer, sendo que a gente está cheio de feridas, cheio de blocos. É que as nossas feridas é como se fossem os bloquinhos que tá no cano que vem ali da espiritualidade maior
para passar para nós, porque nós que estamos encarnados é que nós vamos manifestar no mundo. Só que daí esses bloquinhos aí impedem, né? Só que eu tenho falado isso e as pessoas não sei o quanto conseguem entender. Mas é somente depois que a gente desbloquear esse caninho é que a gente vai conseguir manifestar, cumprir com a nossa missão. Essa é uma linha de entendimento. Um outro entendimento que eu achei muito claro é o exemplo do balde. Nós somos um instrumento do universo, do divino, né? E cada dor que a gente tem, cada ferida, cada trauma que a gente viveu, é como se fosse um furo nesse balde. E aí, a nossa missão como balde, como instrumento, é carregar água até a esquina. Essa é a minha missão de vida. Só que daí vem, né, a espiritualidade, o universo e coloca ali o líquido, a água, vamos dizer, dentro do balde. Como é que eu vou cumprir a minha função, a minha missão, se esse balde está furado? Cada dor, cada machucado, cada ferida, cada trauma que eu tenho é um furo nesse balde. Então, na hora que vem toda a intuição, vem todo o líquido, vem toda a água para nós. Só que a gente não consegue manifestar, levar essa água até a esquina, porque a gente está todo furado. Então, a nossa primeira missão de vida é conosco mesmo. É curar a nossa ferida. É fechar esses buraquinhos do balde, que nós somos um instrumento. Então, por isso que é terapeuta da própria vida. Então, é, é, quando nós estamos melhor, quando nós nos equilibramos, aí nós passamos a ser realmente instrumentos. E aí quando a espiritualidade, quando os nossos amparadores vêm e traz para nós, a gente consegue ouvir, assimilar isso, que daí é reter essa água no balde e levar até a esquina. Então, se nós não estivermos bem equilibrados, não tem como manifestar projeto nenhum. Então, eu ficava muito procurando lá fora qual que é a minha missão, o que é que eu tenho que fazer. Para e olha para dentro. Quais são as minhas dores? Quais são as minhas feridas? O que está me machucando? Então, eu vou cuidar disso. E para poder entender isso, eu preciso me conhecer. Por isso que fala muito do autoconhecimento. Por isso que fala conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sobre mim mesmo. Quando alguém faz algo que me ofendeu, dói aonde? É lá ou aqui? Percebe que dói aqui? Então, se dói aqui, a dor tá onde? Em mim. Só que aí a gente quer mudar o outro, a gente quer que o outro mude, a gente quer que o outro faça de forma diferente, para não doer aqui. Mas não é, o outro é só um espelho do nosso mundo interno. Então percebe que a gente precisa ajustar aqui dentro. E aí a gente ajustando aqui dentro, o outro vai mudar se ele quiser, o dia que ele quiser, entende? Mas quando a gente equilibrou aqui, o outro vai fazer a mesma coisa. E percebe, não vai doer aqui. Por quê? Porque aqui já fechou a ferida, não tem mais ferida, não tem mais dor. É o buraquinho do balde que foi fechado. Então, as outras pessoas, por isso que, olha, eu li isso no livro espírita e realmente eu não conseguia entender. Que eles falavam que os outros são instrumentos para a nossa evolução. Então, o outro, ele só está fazendo os movimentos, sendo reflexo, para nos dizer que o nosso mundo interno não está legal.
Então é aqui dentro que eu preciso me entender, entender que sentimento é que é esse, ressignificar, olhar de um jeito diferente. Percebe? Então, assim, por isso que o outro é evolução. O outro, ele só tá fazendo aquele movimento. Por que que um movimento de uma pessoa, o movimento X da pessoa, em uma pessoa incomoda, irrita pra caramba, e a outra tá em paz? Porque a outra que tá em paz, ela está em paz com ela mesma. E percebe, compreende, respeita que aquilo ali é a posição do outro. Percebe? Então, quem está nessa busca, nessa neura de não sabe qual que é a missão de vida, primeiro, olha para dentro de você e perceba o que é que dói. Cada dor é um buraquinho no balde. A hora que você, tudo que acontecer, porque o mundo é como é, as pessoas são como são, né? E aquilo que te irritava passa a não te irritar mais, aquilo que te doía passa a não doer mais. Aí o nosso vaso, o nosso balde, nós como instrumentos, nós estamos prontos para manifestar. Então não tem como a gente ouvir a nossa mentora, a nossa espiritualidade dizendo qual é a nossa missão, se aqui não tem como reter, se a gente não está bem, né? Então o primeiro passo é a gente estar bem. Depois que a gente estiver bem, pode ter certeza que vai ficar mais claro que sentido, o que, que você deve fazer. Isso para mim ficou muito claro, porque eu estava tanto em dor do que eu tinha que fazer. Quando eu entendi que eu tinha que trabalhar em mim mesmo, eu foquei. Foquei mesmo nisso. Eu digo que o ano de 2021 foi para mim um ano sabático, né? Foi um ano que eu assim, soltei tudo. Associação comercial, casa espírita, até a loja mesmo, né? Me afastei para poder porque eu estava fazendo a mentoria Humano Master, né? Então, requer muito do nosso tempo, da nossa dedicação, mas ela, na verdade, principalmente um autoconhecimento. Então, fui muito olhar para dentro, quais são essas dores aí que estavam startando em mim, foi ressignificando, e hoje eu tenho um contato com a minha mentora muito mais fluida. Entende? Mas isso quer dizer que ela nunca esteve do meu lado? Ela sempre esteve do meu lado. A questão é que eu estava tanto em dor, que eu estava tão rastejando ali nas minhas dores, né? Que eu só estava cega, eu estava ali na vibe das minhas dores ali, então não conseguia perceber e nem ouvir. Então é muita questão de vibração, né? Então, como eu estava muito em dor e muita preocupação com o externo e não trabalhando em mim, não era possível, mas sempre esteve junto. E aí, conforme a gente vai se equilibrando, a gente vai percebendo o que está à nossa volta, quais os sinais do universo, gente. O universo dá tantos sinais. É igual uma estrada bem sinalizada, né? Avisa quando tem lombada, curva, sei lá, neblina, entende? E só que o quanto a gente está com o olhar para isso. E enquanto a gente está em dor, vem as informações, só que a gente não consegue reter, a gente não consegue se sintonizar com isso. Então, quem ainda não descobriu qual é a sua missão, não se preocupe. Preocupe-se em ajustar esse instrumento aqui, nós. E o resto virá, com certeza. Tá bom? Muito obrigada pela atenção.